Utilizando o Código de Direito Canónico do ano de 83, promulgado em 83, posterior ao Concílio Vaticano II, vou fazer uma breve síntese acerca do sacramento da Eucaristia, conforme apresentado pelo Direito Canónico, e tem um valor que tem, é bastante importante. São as bases de todo o direito. Toda a Eucaristia também se pode encontrar-se desta maneira aqui. Este sacramento, as normas gerais referentes a esse sacramento, estão no livro 4 do Direito Canónico, no tema de santificar e da função de santificar da Igreja, mais especificamente na parte referente aos sacramentos. E então aí encontraremos tudo sobre a Eucaristia a partir do cânone de 897. Daí para a frente há muitos cânones, chega com certeza quase a uma centena, são 897 ao 958. São muitos cânones, porque este sacramento afinal é o augusto sacramento da Igreja, o sacramento máximo da Igreja Católica, é o centro da vida cristã, e por isso o direito canónico pretende que seja um sacramento que esteja bem guardado para evitar abusos, pois este sacramento não é do povo, não é do sacerdote que preside, mas é da própria Igreja. É Cristo que age neste sacramento, é a Igreja que está a atuar neste sacramento. A ação eucarística é a ação de toda a comunidade, não é de uma pessoa específica, mas de toda a comunidade. O sacerdote está apenas em persona Christi e o povo está a participar também da sua forma, com os seus carismas, os seus dons, nessa celebração eucarística. Acerca do ministro que presida, que celebra, ou que preside a celebração eucarística, o primeiro ponto essencial é que este ministro seja um sacerdote validamente ordenado, ponto final. E mais, isso chega. Mas para a licitude da Eucaristia, esse sacerdote não pode estar impedido, não pode estar em nenhuma pena de excomunhão, não pode ter um pecado grave, e acima de tudo também deve-se respeitar as normas que estão no Código de Direito Canónico, destes cânones referentes à Eucaristia. A Eucaristia é de tal forma importante que a Igreja conta com os bispos, com o pároco, com o reitor no caso santuário ou de um superior nas comunidades religiosas, conta com eles para que vigiem a realização da celebração das Eucaristias, para que sejam conformes às normas litúrgicas. Acerca também do ministro que vai presidir a Eucaristia ou celebrar a Eucaristia, para que se tenha certeza que ele está validamente ordenado e em comunhão com a Igreja, convém que ele apresente uma carta comandatória em que prove isso mesmo. No último caso, existindo essa carta, vamos pela confiança. A Eucaristia pode ser aplicada tanto por vivos como por defuntos. Quando falamos em defuntos ou em vivos, temos de ter cuidado para que não cause escândalo aos restantes fiéis. Não vamos celebrar uma Eucaristia publicamente por uma pessoa que tenha feito bastante mal na vida a outras pessoas, a não ser que isso não cause escândalo. O direito canónico recomenda que a Eucaristia seja celebrada pelo sacerdote o máximo de vezes possível. Não lhe obriga que seja diária, mas recomenda que seja diária, mesmo em ausência de povo para participar com o sacerdote. Continuando ainda na parte da celebração da Eucaristia, a concelebração é permitida, mas com alguns pormenores para a utilidade dos fiéis, respeitando a liberdade de cada sacerdote, se ele não quer concelebrar, não concelebra, e finalmente deve-se ser fiel aos livros litúrgicos, como é óbvio. A concelebração é obrigatória na missa crismal na Quinta-feira Santa com o bispo da diocese, e também é obrigatória em momentos de ordenações presbiterais ou episcopais. De resto, recomenda-se em reuniões de bispos, em reuniões de padres, em concílios locais ou regionais, em sínodos, em missas conventuais, também
na missa da Vigília Pascal, por exemplo. Assim, vários momentos em que é recomendado. Acerca do número de missas, e aqui é uma questão que hoje em dia toca muito, por si, explicitamente, apenas uma Eucaristia por dia por sacerdote. Agora, havendo falta de sacerdotes e havendo realmente casos que façam isso, o sacerdote poderá celebrar 2 Eucaristias com licença do ordinário de lugar. Causa justa e falta de sacerdotes. Com licença do ordinário de lugar, o sacerdote pode celebrar 2 Eucaristias. Sem licença do ordinário de lugar, pode celebrar a segunda Eucaristia, desde que seja numa concelebração, ou seja, uma missa ele preside, a outra co-preside. Aí não é necessário licença. Finalmente, 3 missas aí tudo mais restrito. A autorização tem que vir do ordenado de lugar, uma vez mais, com licença, com falta de clero, causa justa, e apenas pode ser ao domingo ou em dias de preceito. Se esta situação se repetir muitas vezes, será necessário pedir um indulto à Santa Sé, e pensamos que os bispos estão informados disto tudo. Não deve acontecer muitas licenças sem o indulto à Santa Sé. Ainda acerca do número 1, apenas uma Eucaristia, no dia de Natal e dos Fiéis Defuntos, e na Vigília Pascal, e na Eucaristia da Ceia do Senhor, da Quinta-feira Santa, o sacerdote pode celebrar mais de uma Eucaristia, o máximo de 3. Para a comunhão, os ministros ordinários é muito simples: bispo, presbítero ou diácono. Ministro ordinário, o acólito instituído, outro fiel designado pelo ordinário de lugar, e pode ser de forma permanente, ou então para casos mais específicos, como uma delegação, por exemplo. A Eucaristia é obrigatória, é um direito básico de qualquer fiel cristão. Todos têm direito à comunhão, com exceção das pessoas que não têm suficiente conhecimento do sacramento e das crianças das crianças que nunca foram para a comunhão. A comunhão, então, para todos os batizados que não sejam proibidos pelo direito canónico, pelas comunhões ou assim. Acerca da primeira comunhão, e também acerca ainda da comunhão, também não pode ser para que esteja em pecado público, evidente. Acerca da primeira comunhão, temos que ter atenção a vários aspectos: a maturidade, a idade e a devida preparação que as crianças têm de ter para a comunhão. Essa preparação está nas mãos dos pais, em primeiro lugar, e depois dos párocos, com a atribuição das escolas, das catequeses, etc. O pároco vai verificar, ou deve verificar, se a criança está realmente preparada para a comunhão. No caso de pessoas com problemas psicológicos, ou crianças, ao menos que saibam distinguir que aquele pão especial é diferente do outro. É importante que antes da primeira comunhão as crianças acedam também, e é obrigatório, acedam ao sacramento da reconciliação. O mesmo siga depois de todos os adultos e jovens que têm de aceder ao sacramento da reconciliação obrigatoriamente, a não ser que seja impossível, e o mesmo siga também dos presbíteros, obviamente. Quando vão celebrar em pecado, no último caso, devem celebrar contando que façam a reconciliação do sacramento o mais brevemente possível. A comunhão é obrigatória também, depois da primeira comunhão, obviamente, é obrigatória para todos os fiéis, uma vez ao ano, pelo menos, assim como também o sacramento da reconciliação, ao menos uma vez por ano, e já assim desde o concílio do Lateranense IV. Os doentes estão obrigados a comungar. Os familiares devem recordar-lhes, os párocos também, como pastores, bispos, capelães. O ministro da comunhão, neste caso, para os doentes, em primeiro lugar está o pároco, depois o capelão
e se esse doente é religioso, então é o superior da comunidade. O ministro ordinário, qualquer presbítero ou diácono. Então, uma vez mais recomendo que é obrigatório e não se deve atrasar muito essa comunhão, seja que horas forem, seja que dia for. É sério, o direito obriga mesmo isso. No Cânon 921, parágrafo 2º, obriga mesmo e diz que pode mudar várias vezes no mesmo dia, enquanto durar esse período de morte. Não há problema nenhum. Ao contrário das comunhões das pessoas que estão não doentes, essas podem comungar até à segunda vez no dia. Para a comunhão é necessário ter um jejum eucarístico de 1 hora pelo menos, exceto doentes, idosos, mais de 59 anos, ou pessoas que acompanham estes idosos ou estes doentes. E também exceto os sacerdotes, quando têm 2 missas que podem comer entre as 2. A comunhão deve ser dentro de uma missa, no rito católico, com pão e vinho, até 2 vezes, 2 vezes por dia. Segundo o Cânon 917. Isto para que a pessoa não ganhe uma certa devoção estranha à Eucaristia, mas que seja de coração verdadeiro. Só pão e vinho, pronto. Pode ser na mão, pode ser na boca, pode ser de pé, pode ser de joelhos. Não há obrigatoriedade. O código prefere que seja na boca. O Papa prefere que seja de joelhos. Seja como for, tem que ser feito com dignidade, com fé, com devoção, com respeito. Ter as mãos limpas, responder o amém, comungar já para o altar, sem pressas. Há liberdade. A pessoa como quer, não pode ser obrigada. O que importa é a nobreza do ato. Ainda sobre a Eucaristia, é importante lembrar que se deve pedir a participação dos fiéis. A Eucaristia não é a propriedade do clero, de toda a Igreja. Volto a recordar, foi assim que comecei. Munições, liturgia proclamadas, preparada para os seus fiéis, participada por todos. Isto é tudo importante. Para a validade da Eucaristia, o pão tem de ser de trigo, para a licitude. Tem de ser ázimo e tem de ser recente. Isto para evitar que esteja contaminado e já não seja pão realmente. O vinho deve ser fruto da videira, tem de ser vinho natural, sem misturas, e obviamente não pode estar corrompido. O mosto em si não é lícito para a Eucaristia, a não ser que haja uma autorização do ordinário de lugar, e é útil para sacerdotes, por exemplo, que têm problemas com o álcool. Também sobre o pão deve ser pão de trigo. Pão sem glúten não é pão. Logo, pessoas que tenham problemas com o glúten, há várias hipóteses. Ou uma partícula com a mínima quantidade possível de glúten, de 0,001. Então, mesmo que haja a impossibilidade comungam apenas o sangue de Cristo, ou ainda, mesmo sem casos totalmente extremos, um cálice à parte, onde não haverá mistura com o corpo, com o pão. Esse para os casos mesmo mais extremos. É obrigatório consagrar as 2 matérias na Eucaristia, pão e vinho, seguido. Imaginemos que estamos a comer e faltam as hóstias. Não se pode consagrar. Não se pode voltar a consagrar. Imaginemos que o sacerdote chega ao momento da comunhão e se apercebe que, distraidamente, não consagrou o vinho, mas no cálice tinha deitado água, sem querer. Pode acontecer. Então aí poderá fazer a consagração do vinho apenas. Mas tem que ser na Eucaristia. E nunca pode ser noutra Eucaristia, tem que ser na mesma Eucaristia e porque um esquecimento qualquer. Isto, consagrar fora da Eucaristia ou consagrar apenas uma matéria é grave e toca à congregação da doutrina da fé resolver o assunto. Mesmo que siga de pessoas ou de sacerdote que se distraia e faça um sacrilégio qualquer, ou que simule uma missa,
ou que celebra com pessoas, com sacerdotes que não sejam católicos. É tudo para Santa Sé, cuidado com a oração da fé atua nestes casos. A Eucaristia pode ser celebrada em latim ou numa língua vernácula, desde que aprovada pela Santa Sé e reconhecida desde que aprovada pela Conferência Episcopal e reconhecida com a Santa Sé. O sacerdote tem de ir paramentado segundo os livros litúrgicos. Uma estola por cima de roupa de rua não é roupa litúrgica. O mesmo se aplica nas missões. Roupa litúrgica inclui um símbolo, inclui uma alba, inclui uma estola, inclui uma casula. A casula pode ser dispensada em casos especiais, como por exemplo em celebrações mais comunitárias, mais particulares, ou em celebrações fora do templo religioso sagrado, para motivos práticos, também para não estragar. Imaginemos que o sacerdote é idoso ou que está com alguma doença, pode celebrar perfeitamente sentado, desde que tenha licença do ordinário. Pode celebrar sem povo e a licença do ordinário é necessária para ter pessoas a assistir, porque pode causar escândalo. Se for um sacerdote cego, pode decidir celebrar perfeitamente com a ajuda de alguém, sem problemas. A Eucaristia pode ser celebrada em qualquer dia, a qualquer hora, com um fiel, 2 fiéis, 3 fiéis, os que forem, ou nenhum, exceto no tríduo pascal. A ceia do Senhor tem de ser à tarde. Na sexta-feira santa e a da Paixão não há celebração eucarística. À tarde há a celebração da Paixão. Pronto, final. E neste tipo também não há batismo nem matrimónio, nada. Só há unção e penitência, sacramentos de ensinação. Na Vigília Pascal, Sábado Santo, apenas Eucaristia à noite de vigília. Mais nada. Tão simples quanto isto. De resto, qualquer dia, qualquer hora, pode-se celebrar. Celebrar onde? Num lugar sagrado. Ponto final. Com um altar bendizido ou dedicado, caso não exista, então uma mesa digna com uma toalha e o corporal. Também é permitido celebrar em locais de culto não católicos, desde que haja licença expressa do ordinário e não cause escândalo. E haja, obviamente, uma causa justa para tal. A Eucaristia, a Sagrada Eucaristia, é reservada em sacrários fixos, dignos de convidem a oração, e é obrigatório em SES, as catedrais, obrigatório nas igrejas paroquiais e também obrigatório na igreja principal dos religiosos. Depois é permitida na capela do bispo e com licença em outros locais de culto, desde que depois normalmente tenha pelo menos 2 Eucaristias e também haja certo respeito com Jesus presentes no sacrário. É totalmente proibido celebrar em casos particulares ou andar a transportar de um para o outro a Sagrada Eucaristia, exceto para a comunhão de alimentos. Junto ao sacrário, uma luzinha a piscar, a relembrar a sua presença, a presença de Jesus, que honra esse local e lembra então. Jesus Cristo merece ser adorado e o direito canónico para que a Eucaristia seja sumamente adorada. Caso seja. A exposição do Santíssimo é permitido em locais onde já está uma reserva eucarística em si. O ministro ordinário para a exposição do Santíssimo é o padre ou o diácono, e esses dão a bênção no final. De resto, os restantes fiéis, principalmente acólitos e outros fiéis, podem expor licença, não podem dar a bênção. A exposição pode ser breve, pode ser prolongada. Não pode ser breve apenas para dar uma bênção sacramental de Jesus Sacramento. Essa é uma forma pública de culto. A exposição, outra forma de ser expressões eucarísticas, uma delas obrigatória, exceto quando o ordinário do lugar diz que não, é o Corpus Christi, e depende do bispo mesmo. Outro caso, os congressos eucarísticos, momentos dedicados internacionais para a oração, adoração, partilha de ideias, de pensamentos, de conferências. E são isto é tudo. Os estipêndios é um caso muito sério na Eucaristia. Não são obrigatórios para já.
o sacerdote pode receber, é um pedido de direito, não são obrigatórios. O fiel também pode não dar, caso não tenha condições para tal. São 10 euros, são 20, são 30, são 5, é 1 euro. Isso depende de quem vai dar. Em princípio, a província eclesiástica define uma taxa e o fiel vai se orientar por essa taxa da doação, da oferta que faz pela Eucaristia, que pede para celebrar. Esse estipêndio no fundo é um dar-se do fiel, é também um contrato que faz com o sacerdote que vai celebrar, partilha os bens pelas necessidades dele e mostra também que confia na oração do sacerdote. E o sacerdote obviamente fica com uma obrigação para com esse fiel. É uma oferta. O valor que é estipulado é apenas um valor genérico. Por exemplo, se uma pessoa desse, por exemplo, 50 euros e dissesse celebra missas por não sei quem, 50 euros, faça o que quiser, celebra as missas. O que é que o padre vai fazer? Com essas 50 missas, 50 euros, sabe que a taxa são 10 euros, celebra 5 missas. Pronto. Mas a pessoa diz, tome 50 euros para celebrar 2 missas. Ok? O estipêndio, teoricamente, são 25 euros. Pronto, o estipêndio foi 25 euros, não se fala mais no assunto. Uma missa tem um estipêndio. Ponto final. O sacerdote por dia apenas recebe um estipêndio. Se celebrar 2 missas, recebe um estipêndio. Se celebrar a segunda missa, recebe um estipêndio. Ponto final. Só um estipêndio. Pode ser 10 euros, pode ser 1 euro, mas é um estipêndio por missa. Pronto. Imaginemos que, obviamente, vamos fazer umas contas por alto, licitamente pode celebrar uma missa por dia, ao longo do ano são 365 missas, são 365 estipêndios. Como no Natal posso celebrar 3 missas, 367 estipêndios. Pronto. Celebrar 3 missas com 3 estipêndios no Natal. Então são 367 estipêndios que recebe ao longo do ano, no máximo, o sacerdote. Agora ele recebeu 400 estipêndios. O que é que faz com o que sobra? Primeiro não devia ter recebido, mas já que os recebeu, passa ou para o ordinário do lugar, então para outro sacerdote que pense que necessita de ajuda e que vai celebrar essas missas por aquelas intenções. E aí deve entregar o estipêndio. Recebeu 50 euros por estipêndio, tem que entregar os 50 euros a esse sacerdote, porque é o estipêndio que recebeu. Agora, se alguém me deu 30 euros, tome lá 30 euros, eu sei que os estipêndios são 10, mas você vou por 20 mais de bónus. Então aí eu, quando pedi ao sacerdote para celebrar, dou-lhe os 10 euros. Os outros 20 foram dados a mim por eu ser quem era. Pronto. Tudo isto tem que ser notado. Tanto as missas que eu celebrei com aquele estipêndio, não me dei intenção, quanto recebi, já celebrei, ok. Ou então recebi tanto e passei ao sacerdote tal porque eu não podia celebrar, está feito. Esse livro é importante e o ordinário, ao menos uma vez por ano, devia estar atento a estas coisinhas. Finalmente, para terminar esta apresentação de 20 minutos, as missas podem ser ainda 12. Isto não está diretamente no direito canónico, mas também curiosidade. Missas gregorianas e plurintencionais também existem, são uma realidade. As gregorianas atualmente não têm de ser 30 dias seguidos, pode haver, por motivos justos, uma interrupção de 1 ou 2, e as missas plurintencionais, muito cuidado, só podem ser 2 vezes por semana e os fiéis devem ser avisados que vão ser realizadas com várias intenções. Só podem ser 2 vezes por semana e tem que ser também anunciado publicamente. E dessas missas plurintencionais, para evitar abuso, são uma grande confusão. Estas missas, o sacerdote apenas pode receber um estipêndio. Se der por 20 intenções, recebe um estipêndio. O resto passa tudo. Pronto. Passa para quem? Para a Colírio de Susana. Para o ordinário do lugar. Está dito. Não há 3 estipêndios por missa, só um estipêndio. Recebe por 20 intenções, recebe um estipêndio. O resto, embora. Para não haver abusos. Por isso é que a Santa Sé pede que sejam anunciados publicamente e 2 vezes por semana, para evitar abusos. Mesmo assim, pronto, sobre a Eucaristia é tudo assim de forma resumida, porque está no direito canónico, vai dos padrões, a partir do cânone 867 até ao 958. E o quarto direito canónico do mundo santificante da Igreja.